Olá, tudo bem mais uma vez? Espero te encontrar em paz, espero te encontrar seguro, espero te encontrar gozando daquele que seja talvez um dos maiores presentes que Deus nos deu, da sua graça, graça que salva, graça que liberta. E é sobre esse tema que eu gostaria de conversar um pouco nesse momento com você que está me ouvindo aí. Gostaria de falar sobre graça. Aqui vamos dar continuidade aos estudos que nós fazemos a respeito dos 5 solas, ou seja, dos 5 meios, dos 5 instrumentos que Deus utiliza, ou os 5 caminhos que Deus utiliza para a salvação do ser humano. Como nós somos salvos? Como se desenvolve esse processo? Hoje nós vamos falar do sola gratia. Já falamos do sola scriptura, já falamos do solus Christus, já falamos do sola fide e agora vamos falar a respeito do sola gratia. Lembrando que esses solas querem dizer somente. Ou seja, já discutimos, já conversamos a respeito do somente as Escrituras, somente Cristo, somente a fé e agora iremos falar de somente a graça. Mas antes de começar, eu gostaria, além de agradecer tua presença, tua audiência, eu queria também pedir tua ajuda, pedir que você nos auxilie a fazermos essa obra crescer, essa obra evoluir, para que a palavra de Deus seja pregada, para que a palavra de Deus seja disseminada entre as pessoas, para que cristãos e não cristãos, crentes e descrentes, possam ouvir da palavra de Deus e tomarem a sua decisão. Espero uma decisão por Cristo. Então, sem mais delongas, eu te peço que compartilha, dá o like, se inscreve no canal. Tudo isso vai nos ajudar para que o YouTube divulgue mais as nossas mensagens, nos divulgue mais os vídeos onde nós apresentamos a palavra de Deus. Amém? O texto que nós vamos ler, ele se encontra na carta de Paulo a Tito, capítulo de número 2. Eu gostaria que você nos acompanhasse nessa leitura que está no versículo de número 11. Tito 2:11, que diz: Porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Vamos orar? Pai santo e amado, Deus Todo-Poderoso, coloca tuas palavras, Senhor Deus, em meus lábios e que essas palavras possam penetrar pelos ouvidos até o coração, a mente dos meus irmãos, dos meus amados que ouvem, Senhor, esta mensagem. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor lhes dê esclarecimento, entendimento e fortaleça o Senhor Deus na caminhada pela vida eterna. Em nome de Jesus nós te pedimos e em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Meu querido, o que é graça? Nós vamos dar uma definição que talvez você já tenha ouvido na igreja, ou se você não ouviu, nós vamos compartilhar aquilo que nós mais comumente usamos de definição dentro da igreja para graça. Graça é um favor imerecido, ou seja, é um favor que eu recebo sem merecer. A Bíblia usa uma expressão específica que fala a respeito de dom. Ele é um dom, é um presente que Deus dá. E não poderia deixar de ser, quando você vai dar um presente a alguém, você dá o presente que você quer à pessoa que você quiser. Você não é obrigado a dar um presente a uma pessoa, por exemplo, desconhecida, muito menos se essa pessoa não for tua amiga. Então, a graça, ela é um favor imerecido da parte de Deus para o homem pecador. É um favor do Deus Santo, é um presente do Deus Santo para o homem caído desde o Jardim do Éden. Então, graça é um favor imerecido. Deus dispensa essa graça. E nessa dispensação de graça a nosso favor, Deus dá parte de si, Deus dá parte do que Ele é e parte do que Ele possui para o pecador. Porque se não for pela graça, nós não podemos nem sequer nos relacionarmos com Deus. A graça, ela é a base sobre a qual o nosso relacionamento com Deus é possível. E como nós já falamos antes, essa graça espera receber em troca não pagamento, não uma dívida,
não espera receber de nossa parte qualquer tipo de vantagem. Ela espera receber uma única coisa como resposta: a fé. Por isso, é somente a fé. Somente a fé pode dar a resposta adequada a essa graça que Deus nos dá. E é pela graça de Deus, ou seja, é uma iniciativa de Deus em busca do pecador, que desperta a fé no pecador e faz com que ele creia nessa graça, nessa esperança, nessa salvação que Deus oferece ao ser humano, para que então esse ser humano possa receber todos os frutos, todos os bens, toda a herança que essa graça traz para as nossas vidas. Quando nós dizemos que Deus dá parte de si, nós estamos falando de dois aspectos. O primeiro aspecto é dele dar da revelação de quem ele é. Nós não podemos conhecer a Deus se Deus não se revelar. E essa revelação da parte de Deus é um sinal da graça. Deus não tem nenhuma necessidade ou obrigação de se relacionar conosco. Deus se basta. Pai, Filho e Espírito Santo eternamente se bastariam. Mas ele, por graça, decidiu primeiro criar e, em segundo lugar, revelar-se a essa criação. Então, essa revelação que nós vemos exclusivamente nas Sagradas Escrituras, nós não vemos em outro local. Por isso, o sola que nós falamos, o primeiro, é sola Escritura, ou seja, somente através da Escritura nós conhecemos a Deus e o caminho da salvação. Ou seja, Deus se revelou aos homens aquilo que ele queria revelar de si, porque não ache que a Bíblia exaure, que a Bíblia é uma revelação exaustiva da parte de Deus, ou seja, que ela termina tudo aquilo que Deus é. Eu escutei certa vez um pregador falando, um teólogo falando que nós vamos ter a eternidade inteira para estarmos na presença de Deus, e ele acreditava que Deus iria se revelar a cada um de nós durante essa eternidade, e mesmo assim, durante a eternidade, talvez nós não conhecêssemos tudo o que há para conhecer a respeito de Deus. Deus é maior do que todas as coisas, maior do que qualquer tempo, maior do que qualquer espaço. Mas Deus se agradou de revelar-se por graça, sem mérito nosso, a pecadores, para que pudéssemos conhecer. O segundo fator dessa graça de Deus, dessa revelação da parte de Deus, dessa graça que Deus dá, dessa doação que Deus dá de si mesmo, fala a respeito da intimidade. Deus primeiro se revela, ele dá-se a conhecer aos homens. Mas para que essa revelação possa surtir algum efeito, o homem precisa usufruir de intimidade com Deus. E é pela graça também que Deus nos concede essa intimidade. Não é como uma amizade que eu tenho com uma pessoa que eu conheço e começo a conversar. Não. Se Deus não se revelar a nós e se Deus não abrir as portas para que nós possamos nos aproximar dele, ou melhor, se Deus não se aproximar de nós para desenvolver um relacionamento de intimidade conosco, nós jamais poderíamos chegarmos a ele. A Bíblia diz que não fomos nós que o escolhemos, mas ele que nos escolheu. A Bíblia diz que não fomos nós que amamos ele, mas foi ele quem nos amou primeiro. Então Deus, por sua graça, nos dá parte de quem ele é, revelando quem ele é e nos ofertando a possibilidade de termos um nível de intimidade com ele que o pecador não pode ter. Nenhum nível, é zero. E Deus também nos dá a graça de recebermos parte do que é dele. Na verdade, precisamos compreender um conceito. Tudo o que existe é dele. Tudo o que existe pertence a Deus. E Deus, por sua graça, ele decide conceder ao ser humano, que antes era seu inimigo, que era um perdido, que era um condenado, ele decide conceder as bênçãos do céu. Deus, ele se agrada em dar aquilo que é dele para os piores pecadores. E qual foi o principal bem que Deus deu? Foi Cristo. Cristo foi o principal bem que foi ofertado por Deus para nós. Cristo se entregou em nosso favor sem nós merecermos, quando ainda éramos inimigos de Deus. Mas não é somente nesse aspecto que se revela a doação gratuita de Deus. Deus se revela na doação do ar que respiramos, do fôlego de vida, que está dentro dos nossos pulmões. Deus se revela na provisão do alimento, da água,
da luz solar, das plantas, de tudo, na verdade. Em tudo Deus revela a sua graça. Em tudo nós podemos enxergar a mão poderosa de Deus. Não que Deus seja parte da criação, não que Deus seja a criação, mas a criação revela quem Deus é. E tudo que existe revela a grandiosidade do Senhor. Até mesmo um ser humano que utiliza a sua inteligência, as suas capacidades psíquicas para dizer que Deus não existe, isso é uma prova da graça de Deus, porque a inteligência que ele está usando para negar a Deus também foi dada por Deus. Foi dada por graça. Um favor imerecido. O segundo ponto é que existe uma certa diferenciação. A Bíblia nos deixa transparecer que existe uma diferenciação entre graças e graças. Existem formas com as quais a graça de Deus pode aparecer para o ser humano. Alguns pensadores, Calvino entre eles, define que existe uma graça comum e uma graça especial ou uma graça salvadora. A graça comum é aquela que é revelada a todos os homens. É aquilo que Jesus fala no Evangelho de Mateus capítulo 6, quando ele diz que Deus faz cair a chuva sobre bons e sobre maus, e vira o sol, e faz nascer o sol sobre justos e injustos, né? Que Deus ele gera, ele promove, ele permite que essas coisas aconteçam, e são coisas extremamente necessárias. A vida não seria possível sem a chuva e sem a luz do sol, por exemplo. Ou seja, Deus prover todas essas coisas, os meios de sobrevivência, os meios de vida nesse mundo para todas as pessoas. Deus não nega nada a ninguém, nenhuma das criaturas. Porém, além desta graça chamada comum, existe uma outra graça que se chama uma graça especial ou graça salvadora. Essa graça, ela é derramada sobre os homens que se achegam a Deus a partir do momento em que ouvem a voz de Deus lhe chamando. É pela graça que Deus chama, é pela graça que Deus elege, é pela graça que Deus justifica, é pela graça que Deus santifica e é pela graça que Deus glorifica a todos aqueles que creem em Jesus Cristo, a todos aqueles a quem Ele chamou e responderam ao chamado de Deus com um sonoro sim. Sim, eu sei que sou pecador. Sim, eu sei que eu preciso de Cristo. Sim, eu sei que eu não posso me achegar a Ele. Sim, eu sei que eu sou salvo pela graça de Deus. Então, essas pessoas recebem uma graça especial. Não é um nível a mais de graça, é como se fosse um tipo de graça diferente, para que fique um pouco mais fácil de nós podermos compreender. Então, a graça de Deus se manifestou para todos os homens, se mostrando salvadora para todos os homens, embora nem todos os homens sejam salvos por meio dela, porque a resposta do ser humano é uma resposta negativa às vezes. E essas pessoas que dão a resposta negativa são aquelas que não usufruem da graça disponibilizada por Deus. É como Jesus disse: muitos são os chamados, poucos são os escolhidos. Amém? Antes, nós só tínhamos um lampejo da graça de Deus, essa graça salvadora. Ela não estava plenamente revelada, ou não era plenamente entendida pelos homens de Deus. Nem mesmo os profetas do Antigo Testamento, eles conseguiam compreender. Essa graça salvadora, ela se manifestou aos homens plenamente quando Cristo Jesus se manifestou nesse mundo, quando ele encarnou. Ele, sendo Deus, assumiu a forma de servo, se humilhou, se esvaziou, e neste momento a graça de Deus se manifestou. É como está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, que nós vimos a glória de Deus, a glória como do unigênito do Pai, cheio de verdade e de graça. Nós vemos a graça de Deus em Jesus Cristo e através de Jesus Cristo. Essa graça salvadora, ela se manifestou a esses homens, porque antigamente só havia lampejos dessa graça. As pessoas não entendiam completamente como essa graça haveria de se manifestar e salvar. Embora no Antigo Testamento, aquilo que está em Efésios capítulo 2 não tenha deixado de ser válido para eles. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Ou seja, até mesmo os crentes do Antigo Testamento, eles foram salvos pela graça, não foram salvos pela lei.
A graça operava já naquele tempo, a graça salvadora. A fé também já operava e trabalhava em favor dos santos já naquela época. É como está escrito em Abacuque: o meu justo viverá pela fé. Então, a graça, ela não teve um ponto de partida em Cristo, entenda. A graça, ela se manifestou plenamente a partir de Cristo, mas ela sempre operou no primeiro momento da criação e se manifestará por toda a eternidade quando nós estivermos com o Senhor. Durante toda essa eternidade, durante todo esse período de tempo, a graça de Deus é quem nos sustentará. Até mesmo no céu, quando estivermos na presença do Senhor, será a graça de Deus que irá nos sustentar. Nós não permaneceremos lá por nossos méritos, mas permaneceremos pela graça de Deus que eternamente nos manterá em sua presença. A graça é o meio pelo qual Deus elege eternamente, justifica, santifica, chama e glorifica, como está em Romanos 8, versículos 28, 29 e 30, como a gente já falou. E a gente, quando fala, eu vou chamar a atenção para um termo específico, em outro vídeo a gente vai falar um pouco sobre isso. O termo se chama justificação, não é? A justificação é um ato legal onde alguém que tem autoridade declara uma outra pessoa justa. Então Deus declara pecadores justos. E esses pecadores que são declarados justos são aqueles que creem em Jesus Cristo. Esse ato de justificar pela graça o pecador, ele tem muito a ver com um conceito legal, não é? É como um juiz que declara no final de um julgamento que alguém é justo. Deus faz a mesma coisa. E por que Deus precisa declarar isso? Porque nós cometemos, como pecadores, um crime terrível, um crime eterno e infinito, de consequências eternas e infinitas, porque nós ofendemos, porque nós desrespeitamos e desobedecemos um Deus que é eterno e infinito. E a punição para esse crime eterno e infinito, ele deve ser proporcional ao tamanho da ofensa. Por exemplo, no nosso sistema legal, quem comete um pequeno furto, ele fica preso de 2, 4, 6 anos. Eu não sei exatamente o número, mas é algo parecido com isso. Uma pessoa que comete um crime, dependendo dos seus agravantes, ele pode ficar preso por até 30 anos. A pena pode ser maior, mas ele fica preso só por 30 anos. Ou seja, quanto maior for o crime, maior a punição. Se o meu crime é eterno, a minha punição é eterna. Se o meu crime é de extensões infinitas, então a minha punição também terá extensões infinitas. Deu para entender? Então, quando eu cometo um pecado, eu estou ofendendo a um Deus que é eternamente santo, que é infinitamente santo, e o meu castigo ele é proporcional. Porém, a graça de Deus, ela ultrapassa os limites da minha ofensa, ela ultrapassa os limites da punição da qual eu sou merecedor. E essa graça extrapola em toda a minha vida e faz com que Deus me declare justo. É uma obra tão grandiosa, essa obra da graça, que nós precisaremos até de mais tempo para podermos tratar disso. Eu vou encerrar o vídeo nesse tema, nesse ponto, e vamos retomar no segundo vídeo falando a respeito de graça. Mas entenda, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Essas são palavras do apóstolo Paulo. E o que isso significa? O que nós retiramos de tudo isso? É que, primeiro, essa graça salvadora que Deus tornou manifesta à humanidade, ela está disponível para todas as pessoas. Em segundo lugar, essa graça, ela se mostra salvadora porque ela tem poder para salvar até o pior pecador. Aquela pessoa que nós desprezamos, aquela pessoa que nós consideramos o pior marginal, a graça ainda pode alcançá-la. Ninguém está definitivamente perdido se Deus não decidiu isso, se Deus não declarou isso. Todas as pessoas têm direito de se arrependerem dos seus pecados e, por graça, serem perdoadas e serem transformadas de pecadores em filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A tua vida não termina porque você levou uma vida errada até agora. A tua história diante de Deus não acaba porque você a vida inteira de repente teve uma vida longe de Deus e agora você está sendo despertado pelo Espírito Santo para conhecer a verdade, para conhecer quem é Deus. Saiba,
a graça suficiente para você. A graça de Deus é maior do que qualquer pecado que você tenha cometido. A graça de Deus, ela pode superabundar sobre a tua vida, para que você receba aquilo que a alma humana mais necessita: perdão de Deus. Nós necessitamos sentir esse perdão, sermos perdoados para podermos nos ligarmos a Deus. Deus nos chama para usufruirmos da sua graça. Deus te chama para que você usufrua da graça dele. Vamos orar? Pai amado e Pai querido, Deus Todo-Poderoso, eu te louvo, Senhor, e te exalto, porque até aqui o Senhor tem derramado graça sobre a vida de todos nós. E eu creio que ainda mais continuará a fazer. Houve graça, Senhor Deus, quando essa pessoa acessou essa mensagem. Houve graça quando as palavras foram faladas e alcançaram os seus corações. E continuará havendo graça, Senhor, quando esse vídeo terminar, mas a palavra continuar operando nos corações. Eu peço, Senhor Deus, que esta graça, da qual o Senhor é riquíssimo, diz a tua palavra, que ela venha superabundar sobre a vida de cada pessoa que está me ouvindo nessa hora. Desse homem, dessa mulher, desse jovem, desse idoso. Pai, independente de qual seja a situação, de faixa etária, classe social ou de qualquer outra situação, que o Senhor lhes derrame graça, graça salvadora, e que o Senhor os abençoe e os livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Eu quero pedir mais uma vez a tua ajuda, quero pedir que você se inscreva, deixe o seu like, faça o seu comentário, mande mensagem a respeito daquilo que você está vendo, como você se sentiu, do que você pensa. Se você gostaria de ouvir mais alguma coisa, ouvir uma palavra sobre qualquer outro tema, Deus tem colocado esse local, esse lugar, essa oportunidade para que você seja abençoado e para que o nome dele seja glorificado. Que Deus te abençoe. Tenha uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Deus te abençoe em nome de Jesus.